Olá, povo de Deus, quarta-feira da 23ª semana do Tempo Comum, 11 de setembro de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Coríntios 7, de 25 a 31 e Lucas 6, de 20 a 26. Quem lê Paulo e seus conselhos de hoje, quase imediatamente tem a impressão de que Paulo é adepto da filosofia estoica. O estoicismo é uma doutrina fundada por Zenão de Cício, 335 a 264 a.C., e desenvolvida por várias gerações de filósofos, que se caracteriza por uma ética em que a imperturbabilidade, a extirpação das paixões e a aceitação resignada do destino são as marcas fundamentais do homem sábio, o único apto a experimentar a verdadeira felicidade. É certo que o estoicismo exerceu profunda influência na ética cristã. O conselho de Paulo no texto de hoje, quando diz que é melhor ficar solteiro que casar-se, poderia muito bem ser reflexo desta filosofia. Mas, conhecendo Paulo na íntegra e não somente pelo fragmento de hoje, essa impressão desvanece. Importante colocar como pano de fundo da narrativa de Paulo a questão da iminente parousia, ou seja, do contexto de espera de um fim próximo. As angústias presentes, o tempo breve, a figura desse mundo que passa são as expressões presentes no texto de hoje que nos dão a impressão, o contexto de fim próximo, que era bastante comum na época, na metade do primeiro século. Importante ressaltar que Paulo diz que é um conselho seu e não um mandamento do Senhor. Porém, se vê que ele coloca a vida de solteiro é tão digna quanto a vida do matrimônio. Em Mateus 19, diante do assombro de discípulos, Jesus diz que há eunucos que assim se fazem por amor ao reino e emenda, quem puder entender, entenda, reconhecendo que não é de fácil alcance esse estilo de vida. Como diz Schekel, o exegeta espanhol, suposto o carisma que Paulo explicita em 1 Coríntios 7,7, desejaria que todos fossem como eu. Só que cada um recebe de Deus o seu carisma. Entre dois bens, Paulo considera preferível o celibato, porque o matrimônio, junto com as suas alegrias, traz muitas preocupações. Porém, essa motivação não deve justificar a opção por uma vida dedicada ao reino, ou seja, fugir do matrimônio por causa das suas preocupações. Ora, as preocupações com a fidelidade e a radicalidade de uma vida dedicada pelo reino, em muitas ocasiões, podem ser muito maiores que as de uma vida de casado. Claro que Paulo, olhando seu estilo de vida pessoal, onde missão e perseguição eram constantes, ele recomenda estar totalmente disponível, é menos preocupante. Mas, para que o carisma pela vida celibatária seja autêntico, o seu portador deve ter a vida matrimonial como uma opção maravilhosa, da qual ele abre mão para poder servir totalmente ao reino. E Paulo também diz que a vida celibatária deve ser vivida em paz e não conturbada, pois seu conselho é esse: quem não pode conter-se, é melhor casar-se que abrasar-se. Lucas 6, de 20 a 26. Se em Mateus temos o Sermão da Montanha, nos capítulos de 5 a 7, começando com as 8 bem-aventuranças, em Lucas temos o Sermão da Planície, onde vemos apenas 4 bem-aventuranças, seguida de 4 proféticas malaventuranças, contra os ricos, os saciados, os que agora riem e aqueles que são louvados pelos outros.
Assim temos os contrastes gerados pela postura diante de Deus e seu reino. De um lado estavam os declarados bem-aventurados, de outro os que se tornaram objetos de maldição. Os bem-aventurados eram os que sofriam as agruras por causa da opção da vida em relação ao reino. Esses só podiam esperar recompensa da parte de Deus. E por essa convicção de serem recompensados pelo Pai, poderiam saltar de alegria ainda que padecessem. Aqui está um segredo da vida cristã que não é de fácil alcance para todos. Viver na alegria, ainda que perseguido, difamado, odiado, amaldiçoado, humanamente falando. Quando se tem certeza de que se está cumprindo a vontade do Pai, nada abala um autêntico cristão. Viver a alegria na perseguição por causa do reino não é para muitos, mas é por demais compensadora quando se atinge esse estágio da vida cristã. Porém, do outro lado estão todos os que vivem como se Deus não existisse. Aqueles que reduzem suas vidas no gozo e alegria fáceis do momento presente. Havia mesmo correntes filosóficas, tais como epicurismo, estoicismo, que visavam garantir à pessoa humana o bem supremo, a serenidade, a paz, a apatia, o prazer do momento, ao considerar o carpe diem, ou seja, aproveita o dia, colhe o momento como necessário à felicidade. A busca da felicidade ocupou muito a filosofia que fazia dela sua meta maior. Essas correntes pensavam que se o ser humano conseguisse desenvolver uma capacidade de passar pelo sofrimento próprio ou dos outros de maneira impassível, apático, sem se tocar, alcançaria níveis exuberantes de felicidade. Desenvolveram até um estilo de vida que eles chamavam de irenismo, que vem do grego, irene, paz. Porém, era uma paz confundida muitas vezes com a indiferença frente aos acontecimentos. Claro que os ensinamentos de Jesus passavam longe desta filosofia, pois o amor ao próximo ensinado por Jesus era carregado de compaixão, ou seja, de atitude, de solidariedade com os que passam fome, sede, estão nus, desabrigados, encarcerados, enfermos. Entendendo a paixão, que vem do latim passionis, derivado de o verbo sofrer, vemos como um termo que designa um sentimento muito forte de atração por uma pessoa, objeto ou tema. A paixão é intensa, envolvente, o entusiasmo, o desejo forte por alguém ou qualquer coisa. Ter compaixão é ter esse sentimento direcionado para o amor ao próximo, com a mesma força e intensidade de uma paixão. Portanto, a proposta de Jesus passa longe de uma vida indiferente, apática, distante das pessoas, mas envolvente e comprometida com o bem-estar dos outros. Porém, não devemos desconhecer que ainda hoje há quem cultive uma vida fugindo de tudo que implica sacrifício, buscando uma ética em que a imperturbabilidade, a extirpação das paixões e a aceitação resignada do destino sejam as marcas fundamentais de uma pessoa sábia, a única apta a experimentar a verdadeira felicidade. Essa filosofia está na raiz da globalização da indiferença, que marca profundamente nossos dias de hoje. Ser cristão corre por outro lado. Corre pelo lado da paixão pela vida própria e de todos os irmãos e irmãs. Um beijo no seu coração.